um abraço muito forte e um abraço muito especial à nossa irmã Filomena, que está em São João. Eu dou graças a Deus por ela. Ainda hoje, a nossa irmã Filomena serviu de exemplo e acredito que tocou o coração de uma irmã, que eu falava com ela e conversava com ela e dava o exemplo da nossa irmã Filomena, de como nós podemos servir ao Senhor independentemente das circunstâncias. E é assim, o Senhor não requer muita coisa de nós, só requer a disponibilidade. E aqueles que se disponibilizam das mãos do Senhor, o Senhor faz a obra. Por isso, é o Senhor que faz. Que o Senhor assim nos ajude. Um beijinho muito especial para ela, para a nossa irmã Filomena, também está em Inglaterra, e para outros de longe que nos ouvem. Vamos dar início então. Temos estado a estudar a carta aos Colossenses, capítulo 4, e vamos ler então até o versículo 6. E a palavra de Deus diz-nos assim: vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade aos vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com a ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. E foi assim a leitura da palavra de Deus. Vamos ouvir desde já o nosso irmão Alberto Veríssimo, um abraço muito forte para ele, e vamos ouvir então a palavra de Deus através do nosso irmão Alberto Veríssimo, e depois estará aberto a qualquer irmão que queira partilhar connosco um pensamento. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por este momento, que é muito importante, onde podemos encorajar e apoiar uns aos outros. Colossenses, ainda no capítulo 4, no verso 5. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. A maioria de nós, de uma maneira ou de outra, procura ser mais produtivo. Quantos de nós não procura algum conhecimento melhor para aproveitar e ter um dia mais rentável? Novamente é quarta-feira e parece que o tempo voa, o tempo passa correndo, mas somos nós que passamos. Todo gestor do tempo, de atividades, usa como base exatamente essa expressão de Paulo, remir o tempo. Embora as palavras do apóstolo Paulo se apliquem a esse assunto de sermos mais produtivos, de sermos mais organizados, ele é mais abrangente do que isto. O apóstolo Paulo é muito mais profundo do que simplesmente nós riscarmos uma lista de tarefas já cumpridas e compromissos realizados. Seguir o conselho do apóstolo Paulo, de modo geral, nos faz refletir na vida diária. Mas o que ele quis dizer exatamente com essa expressão remir o tempo? Remir significa especificamente resgatar algo ou alguma coisa em poder de outros ou de outro. Isso quer dizer que o tempo que nós temos, ele é precioso demais. E o momento que estamos vivendo deve ser recebido como um dom de Deus. Muitas pessoas gastam o tempo de modo ocioso, sem nenhum plano audacioso. Lembre-se de que Deus, o Senhor, Ele está a observar o que andamos fazendo e como fazemos uso das oportunidades que nós temos da vida. E o Senhor nos avalia conforme tratamos as coisas pequenas, talvez até insignificantes da vida. E é nesta base, em relação a isto, que o Senhor põe à nossa disposição algo mais significativo, de valor maior. Lucas, no capítulo 16, no verso 10, quem é fiel no mínimo também é fiel
no muito, e quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Perceba você que nós não podemos desprezar as coisas pequenas, as coisas breves, pois a vida é rápida demais. No versículo 5, o apóstolo Paulo, numa palavra assim um pouco mais do nosso dia a dia, ele quer dizer exatamente que aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Uso diligente do tempo também. Cada momento vivido é como uma dádiva. E nós temos que receber isso de modo zeloso, cuidadoso. Nós temos que ter muita atenção, pois quando você piscar os olhos, a vida já foi. Pode-se dizer, à luz do contexto de Colossenses, que nós estamos estudando, e também das cartas do apóstolo Paulo, que aqui especificamente o mais importante que ele está dizendo é o nosso trato, a nossa relação com as pessoas que não creem, os incrédulos, as pessoas que estão sendo indiferentes à mensagem da graça, de perdão do Senhor Jesus Cristo. Veja você que o tempo de salvação está se esgotando, o tempo de salvação através da graça está terminando. E mais ainda, a oferta de perdão do Senhor vai ser removida. As portas estão se fechando para a pregação do Evangelho e estamos sentindo isso em nossa sociedade. Cada vez mais o politicamente correto quer nos oprimir, nos silenciar, quer cada vez mais nos processar por estarmos falando a verdade, mostrando a luz da palavra de Deus. Romanos, no capítulo 13, no verso 11 e 12, Paulo enfatiza esta importância de remir o tempo. E ele diz assim: isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Veja a urgência. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Remir o tempo é aproveitar as oportunidades para apresentar a mensagem da verdade, da graça, do perdão adquirido por Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Sim, você tem que ter uma vida mais organizada, as suas tarefas em prioridades, mas especificamente aqui, profundamente, é o ensino do apóstolo Paulo. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 2, novamente, porque diz: ouvite em tempo aceitável, socorrite no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Daí então a necessidade urgente, urgentíssima, de cada instante podermos testemunhar, falar, demonstrar, apontar a graça que há em Cristo Jesus. Saiba você que em Efésios, capítulo 5, no verso 16, essa mesma expressão, remindo o tempo, ela é dita novamente, e lá é acrescentado, pois os dias são maus. As oportunidades de estarmos juntos, as oportunidades de adorar ao Senhor está cada vez mais restrita. E precisamos remir o tempo, aproveitar o tempo, as oportunidades. E oportunidade não surge a cada instante. E esta palavra oportunidade vem de um termo latino, uma expressão naval. Quando o navio precisava ter uma oportunidade, uma direção de esforço para alcançar o porto, em direção ao porto, e assim ter uma chegada mais segura.
E assim, cada vez mais aproveitando não só o porto, mas também os ventos e a maré. E nem sempre elas estão a favor. E este é o momento. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Amém. Perdão. Queria partilhar então um pequeno pensamento em relação ao versículo 5, estamos a estar, e eu vou lê-lo: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Ainda falando acerca de remindo o tempo, nós, quando lemos a palavra de Deus, nós vemos o Senhor dar-nos algumas ferramentas e Ele apetrechar-nos de alguns utensílios para nós nos podermos defender constantemente. E de facto a oração é uma arma. Nós lemos em Efésios no capítulo 6 que faz parte da armadura do crente. Quando diz a palavra de Deus, quando nos diz no versículo 18 da carta aos Efésios, no capítulo 6, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica para com todos os santos. Ou seja, ele diz orando em todo o tempo. Então significa que remir o tempo significa orar. Orar significa remirmos o tempo, porque o Senhor manda-nos orar a todo o tempo. E então, de facto, isto serve-nos de escudo, ou seja, serve-nos de proteção também, mas também nós vemos aqui que é algo que nós damos aos outros também. É algo que nós intercedemos pelos outros. E o Senhor, de facto, dá-nos isso. Eu gosto da palavra remir o tempo e gosto do seu significado, e o nosso irmão Alberto falou nisso, que é de resgate. O remir significa resgatar. E nós lemos aqui também em Efésios, no capítulo 6, que nós devemos vigiar. O facto de nós... a ordem será sempre esta, irmãos, para um bom soldado. É orar e vigiar. É manter a comunicação com os seus superiores, com o seu superior, e nós, neste caso, como soldados de Cristo, devemos ter uma comunicação permanente com o nosso Deus e vigiar. Ninguém consegue resgatar nada se não vigiar, se não estiver atento. Geralmente qualquer navio de resgate, os aparelhos em que eles são munidos para poderem resgatar, seja aquilo que for, é aparelhos de vigilância. Eles têm que ter aparelhos para poderem ver ao longe, para poderem minuciosamente e detalhadamente perceberem de quem está ferido e de quem precisa de ser resgatado. E nós, como crentes e como soldados, nós devemos ter uma visão afinada. E essa visão só pode estar afinada quando nós, de facto, vigiamos. Quer vigiamos o nosso estado espiritual para podermos estar aptos para o serviço, porque é importante vigiarmos a nós próprios, como também é importante nós vigiarmos e nós estarmos atentos às necessidades. Eu dou graças a Deus que o Senhor dá-nos essa oportunidade tremenda de, como igreja, nós estarmos atentos a uns aos outros. E lá está, o remir é isto, é o resgatar, é o estar atento, é o nós orarmos. Para nós orarmos sabiamente, precisamos de estar aqui também como igreja, orando uns pelos outros, precisamos de estar perto uns dos outros. Que o Senhor nos ajude, irmãos. A vida cristã não é uma vida complicada nem difícil, ela é uma vida simples. Agora, claro que nós atravessamos momentos difíceis, tribulações, obstáculos, mas o Senhor está connosco e Ele dá-nos as diretrizes certas para nós vivermos uma vida simples, mas acima de tudo, sabendo remir o tempo, que é orando e vigiando. Que o Senhor assim nos ajude, e eu vou passar a palavra a algum irmão que queira partilhar connosco mais um pensamento, e vamos então ouvir, assim como ouvimos o nosso irmão Alberto. Agora sim, já dá para ouvir. Estava então a dizer que é fantástica a palavra de Deus, que numa única passagem nós podemos aprender muita coisa e poderíamos ficar só a falar acerca de remir o tempo e andar com sabedoria, que poderíamos ficar aqui eternamente. Mas é interessante, e já me perguntei, irmãos, e nós abrindo no livro de Eclesiastes, é interessante que, por vezes, quando falamos,
e eu pessoalmente quando falo com a Mili falamos acerca desta parte de ter o tempo, de remir o tempo, uma questão que, e talvez em parte pensamos ser um paradoxo, que é como é que a Bíblia diz que tudo, no primeiro versículo do capítulo 3 diz tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E depois continua que há tempo de nascer, tempo de morrer, de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar e por aí fora. E nós perguntamos como é que, de facto, o apóstolo Paulo mostra que nós precisamos de andar com sabedoria, remindo o tempo, ou como o Nando nos explicou o irmão Alberto, resgatando o nosso tempo, e como é que nós precisamos fazer isso se, de facto, a Bíblia diz que há tempo para todo o propósito. E, de facto, há tempo para todo o propósito debaixo do céu, mas se para nós vemos que nós não temos tempo, é porque não andamos com sabedoria para, de facto, nós sabermos remir o tempo e sabemos, de facto, aproveitar para fazer o que temos de fazer. Seja evangelizar alguém, aproveitarmos o tempo em que estamos com alguém e aproveitar as oportunidades para o fazer, seja a fazer outras tarefas nossas. Porque isto é interessante porque os tempos, cada vez mais que avançamos ao longo dos anos, vemos que começamos a ter mais paradoxos neste sentido. No sentido em que o quê? Antigamente, provavelmente, em termos de mobilidade, as pessoas não tinham tanta mobilidade, provavelmente não tinham os carros que nós temos hoje, ainda assim as pessoas conseguiam estar a horas, seja para o culto, seja para os seus compromissos, mas nós hoje temos carros mais rápidos, temos maneiras de facilitar, temos fogões elétricos ou fornos elétricos, temos robôs de cozinha, temos robôs aspiradores automáticos, que nós é só ligar ou programar no telemóvel e aspirar a casa sozinha, mas a verdade é que continuamos a não ter tempo. Quanto mais facilidades temos, menos tempo continuamos a ter. E porquê? E menos tempo para orar, ou esta semana não liguei ao irmão Carlos Simões, porquê? Porque não tive tempo, mas eu tenho um robô em casa para me aspirar a casa, mas não tive tempo na mesma para falar com os irmãos, ou não ajudei a minha esposa porque não tive tempo, tive de estar a trabalhar ou a fazer qualquer outra coisa, e é interessante que nós cada vez mais temos meios e tecnologia para facilitar-nos as nossas vidas, para facilitar-nos o nosso tempo, mas continuamos a não ter tempo ou a ter muito menos. E a palavra de Deus, de facto, neste é fantástico porque ensina-nos que nós não andamos com a sabedoria para remir o nosso tempo. E de facto, nós vemos nisso mesmo, que temos formas de facilitar o nosso trabalho ou facilitar a nossa vida, mas continuamos a não ter sabedoria para conseguirmos remir o nosso tempo para fazer o que é mais importante. E então nós vemos que o problema não é a quantidade de coisas que temos, a quantidade de automatismos ou robôs para nos ajudarem, mas o problema está sempre em nós não andarmos com sabedoria. E daí ser muito importante nós estudarmos a Palavra de Deus e procurarmos aplicar, porque nós precisamos dessa sabedoria para nós conseguirmos de facto remir o tempo e aproveitá-lo, porque se a Palavra de Deus diz que há tempo para todo o propósito, é porque nós temos tempo para fazer isso, e o Senhor dá-nos esse tempo, mas nós, infelizmente, desperdiçamos isso a fazer qualquer outro tipo de coisa. E é importante nós aprendermos e distinguirmos, irmãos. Eu queria continuar só um pouco também acerca da sabedoria, só citar alguns versículos que eu não citei a semana passada, pois penso que seja um pouco, pelo menos, importante citar, porque a semana passada, falando acerca da sabedoria, é interessante nós vermos nas cartas do apóstolo Paulo haver esta distinção, principalmente nas epístolas aos Coríntios e aos Colossenses, o apóstolo Paulo a fazer a distinção entre a sabedoria do homem e a sabedoria de Deus, porque de facto é necessário nós andarmos com sabedoria, mas não é qualquer tipo de sabedoria, porque podemos andar com a sabedoria do homem e não com a sabedoria de Deus. E de facto há pessoas que até procuram andar dessa forma, andar com sabedoria, mas infelizmente andam conforme a sabedoria do homem e não a sabedoria de Deus. E é interessante nós percebermos que alguma das características, e eu citei algumas a semana passada acerca da sabedoria do homem, algumas características nós vemos também na sabedoria do homem, é que a sabedoria do homem é imperfeita, ela não é completa, ela tem falhas,
E poderíamos citar um exemplo, e um exemplo que até tive a ver esta semana, era acerca da matemática. Eu estava a ver um vídeo a mostrar que a matemática tem uma falha muito grande. Toma só meia hora para tomar isso, para falar acerca dessa grande falha que a matemática tem. E é interessante que nós, ao ver, eu fiquei a perceber, de facto, nós muita coisa no conhecimento do homem e no que o homem tenta aplicar, existe muitas falhas e muitas falhas de muita coisa, e o homem procura corrigir, porque a sabedoria do homem é imperfeita, porque ela de facto é uma sabedoria que é corrupta, ela pode se corromper facilmente, não tem sustentabilidade, não é de facto estável. A sabedoria do homem é pobre, porque se ela fosse rica, nós quando fazíamos alguma coisa, essa coisa permanecia eternamente, ou permanecia conforme nós quiséssemos, e se nós quiséssemos algo eterno, seria eterno, mas a sabedoria do homem é frágil e é imperfeita, e muitas vezes consiste só em palavras de persuasão ou persuasiva. E é interessante nós vermos, em contraste com a sabedoria de Deus, já é exatamente o contrário. E é daí que eu queria citar algumas passagens acerca do assunto, até para depois alguns irmãos, para depois quem quiser estudar acerca do assunto, estudar na Palavra de Deus o que é que a Palavra de Deus fala acerca deste tema. E nós vemos, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1 e versículo 17, até sensivelmente versículo 24, por aí, para não dizer o capítulo todo do capítulo 1. E citando alguns versículos, como por exemplo o versículo 17, em que o apóstolo Paulo diz que Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Reparem que o apóstolo Paulo, ele diz que foi enviado para evangelizar não em sabedoria de palavras, não como se ele tivesse algum tipo de autoridade, como se ele fosse um sábio como todos os outros. Para quê? Para que a cruz de Cristo não se faça vã. E ele depois continua, 2 versículos mais em baixo, versículo 19, ele diz: porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. E continua ele: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Reparem que a sabedoria do homem é louca, e como nós vemos na Palavra de Deus, em contraste com a sabedoria de Deus. Visto que, como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Daí nós entendermos porque é que as pessoas e o homem e a ciência, entre outras coisas, não pode conhecer a Deus pela sua sabedoria, porque nós vemos na Palavra de Deus que a sabedoria do homem é muito frágil, é tão ilusória e cega que ela impede o próprio homem de conhecer a Deus pela sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. E no versículo 24, mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Reparem que é Cristo e o Evangelho da graça de Deus, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Reparem que o apóstolo Paulo baseia-se e tenta procurar sempre mostrar que aquilo que ele fala não é algo que viesse da mente dele ou é a sabedoria do homem. Ele tenta mostrar, de facto, que a sabedoria do homem é loucura e não pode conhecer a Deus. Daí ele tentar enfatizar que tudo o que ele falava era da parte de Deus e não meramente dele. Mas ele continua no versículo 30, mas vós sois deles em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Continua então o apóstolo no versículo 1 do capítulo 2, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, reparem que não era o dele, não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Continua ele um pouco mais no versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens. Reparem, ele não queria falar de palavras ou da sua própria sabedoria, para que de facto eles não se sustentassem, ou para que a fé deles, dos coríntios, não se apoiasse em sabedoria dos homens, porque ele considerava a sua sabedoria como sabedoria dos homens e não a palavra de Deus.
para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas sim no poder de Deus. Continua ele, todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria do mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Continua ele no versículo 13, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as do Espírito Santo, com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com as coisas espirituais. Reparem que a sabedoria humana, uma das coisas que ela não pode fazer é comparar coisas espirituais com as coisas espirituais, porque o homem, na sua própria sabedoria, não compreende as coisas de Deus. É natural o homem não conseguir compreender na sua própria sabedoria e comparar as coisas espirituais com coisas espirituais. Porque a sabedoria, versículo 19, deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Aí nós vemos a sabedoria de Deus é muito mais alta e é muito maior do que qualquer sabedoria do homem mais sábio deste mundo. E já ouvimos histórias e já ouvimos na palavra de Deus, Salomão, que foi um dos homens mais sábios deste mundo, mas nós vemos mesmo assim que a sabedoria de Deus ainda é maior do que qualquer homem, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, diz a palavra de Deus. E por fim, no 1 Coríntios, no capítulo 18, versículo 8, diz então, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria e ao outro... 12:8, misturei aqui, peço desculpa. 12:8 diz, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria e ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Reparem que a sabedoria que nós podemos andar hoje e que devemos andar é com a sabedoria da palavra de Deus. Daí o apóstolo tentar sustentar-se e fazer ênfase várias vezes ao longo de várias passagens. Em Colossenses é o mesmo e já passámos por várias delas, como o versículo 1 e versículo 9 do capítulo 1, versículo 28, versículo 3. Quem quiser revejam estas passagens, as quais também já estudámos. No capítulo 2 e versículo 3, versículo 23 e versículo 16 também do capítulo 3 de Colossenses e estes últimos dois, versículo 2 e versículo 5 do capítulo 4. Por isso, quem quiser, reveja novamente Colossenses, os vídeos que falam acerca desta parte, para nós entendermos e percebermos claramente, de facto, a divisão que o apóstolo Paulo faz entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus, porque é muito importante para nós conseguirmos fazer esta distinção, para nós, de facto, andarmos no mais importante, que é andarmos com a sabedoria, não a nossa própria sabedoria, mas sim com a sabedoria que vem da palavra de Deus. Pois nós vemos que a busca da sabedoria é importante para que toda a Igreja também lhe faça o que compete. E é interessante nós, quando lemos em Efésios, no capítulo 3 e do versículo 8 a 12, que também citei a semana passada, que diz: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculta em Deus que tudo criou. Notem agora, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Reparem que a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculta em Deus que tudo criou, vemos que vemos que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Nós vemos que a sabedoria que nós podemos hoje falar, e vemos que Deus quer nos ensinar muito hoje pela sua Igreja, e é importante nós até participarmos nos estudos bíblicos e nós estudarmos a Palavra de Deus e falarmos da Palavra de Deus, citarmos e de facto falarmos aquilo que o Senhor tem-nos a ensinar através da sua Palavra, para também tornarmos isso conhecido a tantos outros que precisam ouvir. E aí e é muito importante nós estudarmos a Palavra de Deus, para de facto nós aprendemos muito e temos muito a aprender através da Palavra de Deus, e aprender muito uns com os outros, porque de facto o Senhor usa a sua Igreja para ensinar. É importante nós então buscarmos a sabedoria. Para terminar, é interessante que nós vemos na Palavra de Deus também
que vemos nesta passagem que o apóstolo a dizer: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Eu estava a procurar e a meditar acerca da parte das várias coisas que nós devemos andar, porque é interessante que a palavra de Deus diz para nós andarmos com sabedoria, para com os que estão de fora, remindo um tempo. E isto fez-me lembrar de uma passagem que é de Efésios, no capítulo 2 e versículo 10, em que o apóstolo também diz: porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Isto fez-me lembrar que há várias coisas que nós devemos, das quais nós devemos andar hoje. E vemos, uma delas nós devemos andar hoje. E é importante nós percebermos que temos de andar com sabedoria, remindo no tempo. Vemos também que Deus preparou várias boas obras para nós andarmos nelas. E é interessante que é uma das várias coisas que nós devemos andar conforme a palavra de Deus. Vemos, por exemplo, em 2 Coríntios, no capítulo 5 e versículo 7, o apóstolo a dizer: porque nós andamos por fé e não por vista. Vemos em Gálatas, no capítulo 2 e versículo 14, ele a dizer quando o Pedro não andava bem, e vemos Paulo a dizer: pois quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, vemos algo importante que nós devemos andar, é andar conforme a verdade do Evangelho, e vemos que Paulo, ao ver que Pedro não andava bem conforme a verdade do Evangelho, disse ele a Pedro, e disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como os judeus. E vemos que é importante nós também andarmos conforme a verdade do Evangelho hoje. E qual é que é o Evangelho que nós falamos hoje? Qual é o Evangelho que nós devemos falar? E como já dentro desta carta já houve citado várias vezes, que há evangelhos em evangelhos. Mas nós vemos que devemos andar conforme a verdade do Evangelho da graça de Deus que o Senhor nos transmitiu hoje através do apóstolo Paulo. E vemos que é uma das coisas que nós devemos andar e andar bem, na verdade do Evangelho. Outra coisa que também temos de andar e Paulo, na mesma carta aos Gálatas, no capítulo 5 e versículo 16, diz ele: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Outra é algo que nós devemos andar também. Efésios 5:2 diz: andai em amor, é algo que nós devemos andar também. E continua no versículo 8 do capítulo 5 da carta aos Efésios, diz ele: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. E continua no versículo 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Outra exortação, e poderíamos fazer a ligação a Colossenses 4:5, em que é dito: andai com sabedoria para com os que estão de fora. Portanto, irmãos, temos de ver como é que andamos e temos de andar prudentemente, não como necios, mas sim como sábios. E, para terminar, as últimas duas passagens em que Paulo diz, Efésios 4:17, em que diz para nós termos cuidado como andais, e diz: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os gentios, na vaidade do seu sentido. E vemos depois mais à frente, ele a dizer no 15: vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Portanto, irmãos, é importante nós andarmos de facto com sabedoria, e é necessário nós remirmos o tempo, para de facto nós até não nos queixarmos de que não temos tempo. E por fim, a Epístola aos Filipenses, no capítulo 3 e versículo 17, exorta o apóstolo Paulo dizendo: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes nós, pelos que assim andam. Que de facto o Senhor nos ajuda a nós andarmos de facto andarmos com sabedoria, andarmos com amor, andarmos na fé e não por vista, andarmos bem na verdade do Evangelho e de facto andarmos em espírito. Que o Senhor nos ajude a fazer isto para nós de facto crescermos cada vez mais na fé e adorarmos o Senhor como o Senhor merece e de facto fazermos a sua vontade, porque o Senhor deu-nos tanta coisa, Ele preparou-nos obra para nós de facto andarmos nela, e que de facto nós precisamos e cada vez mais estudar mais a sua palavra para nós conseguirmos estarmos
andarmos na fé, andarmos nas boas obras que o Senhor preparou, andarmos com sabedoria e fazermos tudo isto que o Senhor nos deu. E de facto, se queremos andar como filhos adultos, temos de facto aprender a fazer tudo isto para sermos cada vez mais produtivos na obra e cada vez mais adorarmos o Senhor como Ele merece, porque Ele merece isto e muito mais. Isto é o pouco que poderíamos dizer que poderíamos fazer para o Senhor, mas o Senhor tem muito mais para nós e tem tanto para nós fazer, para nós fazermos, que de facto o Senhor nos ajude e nos abençoe para fazermos tudo isto. Amém. Mais algum irmão? Irmãos, aqui no versículo 5, gostava de vos dizer alguma coisa sobre o remir o tempo. Já ouvimos bastante, e bom, muito bom mesmo, e eu gostaria que vocês, gostava de dar mais alguns contributos sobre isto, sobre o significado disto. Remir o tempo significa, como ouvimos, resgatar ou pagar, dar um preço pelo tempo. Ou seja, remir o tempo significa valorizar o tempo, é dar-lhe valor. Ele tem valor. Literalmente, remir o tempo é pagar um preço por ele. Portanto, ele tem valor, é algo que tem valor. E a grande questão é esta, se nós temos o tempo como uma moeda de maior valor. Eu, aqui atrasado, preguei uma mensagem sobre a moeda de maior valor, que é o tempo. A grande questão é se nós desbaratamos, literalmente desbaratar, isto é, tirar o valor ao tempo. E temos que ter muito cuidado com isto, em não desvalorizarmos o tempo, não lhe atribuindo o valor que ele tem, e pior ainda, queimarmos tempo. E já agora, só para que vocês tenham uma ideia, queimar tempo em alguns países é crime. Perdão, queimar dinheiro em alguns países é crime. E, portanto, queimar tempo, para Deus, é que é absolutamente um crime. E nós não devemos queimar tempo. Na gíria futebolística, queimar tempo é antijogo. E deixar-me dizer que na gíria espiritual, queimar tempo é anti-vida espiritual. Mais, na gíria futebolística, é anti-êxtase. Porque é anti-golo. Quem queima tempo não está a querer marcar golo. O golo é o êxtase do desafio. O golo é o êxtase de um desafio de futebol. E na vida espiritual, o nós remirmos o tempo é êxtase, é que nos furtamos se não temos cuidado. Portanto, nós temos que ter muito cuidado em valorizar o tempo, andando com sabedoria, não desperdiçando tempo, não queimando tempo, e sobre isso já ouvimos vários irmãos falarem sobre o assunto. Em Efésios 5, nos versículos 15 a 17, o apóstolo também diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Eu gostei muito daquela relação que o nosso irmão Alberto fez entre este remir o tempo com o falar às almas, porque o tempo está-se a esgotar. E muito bem observado no contexto. De facto, nós devemos valorizar o tempo, porque cada vez o tempo vai se escoando mais e cada vez o valor é muito importante. Nós temos que aproveitar as oportunidades para falar às almas de Cristo. Pelo que não sejais insensatos, diz ele, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. É esta a vontade de Deus. Há outras versões que é curioso nós repararmos que dizem assim. Por exemplo, a versão chamada O Livro diz: aproveitem melhor o tempo. Quando diz remindo o tempo, a nossa versão, o livro diz: aproveitem melhor o tempo. A versão que é a nova tradução em linguagem 2 diz: aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm.
A versão chamada NVI, a nova versão internacional, traduz dizendo aproveitando ao máximo cada oportunidade. E a versão, a mensagem, diz tirando o máximo partido de cada oportunidade que tens. Eu, quando falei no dia 29 de abril de 2018 sobre a moeda de maior valor que era o tempo, vocês cá já se esqueceram disso, mas está na internet para quem quiser ouvir. Eu na altura disse que a moeda de maior valor, em termos monetários aqui no mundo em que nós vivemos, é o dinar do Kuwait. O dinar do Kuwait, só para terem uma ideia, vale mais que $3 cada dinar. O cerne da questão não é se está certo ou errado fazermos isto ou aquilo, mas sim se vale a pena nós investirmos naquilo que estamos a fazer. Porque até podemos não estar a fazer nada de errado, nada de mal, objetivamente, mas não valer a pena estarmos a investir nisso. E a grande questão é, em que é que eu estou a investir? Que valor estou eu a dar a cada oportunidade? Que valor estou eu a dar ao tempo? Quando se tem o tempo como valor, passamos-nos a importar com a qualidade com que gastamos o nosso tempo. E não gastamos tempo sem ser tempo de qualidade. Ou seja, se não atribuirmos qualidade ao que fazemos com o tempo que temos. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Portanto, nós não devemos desperdiçar um segundo sequer do nosso precioso tempo. Não devemos desperdiçar tempo com aquilo que realmente não traz valor à nossa vida. Portanto, o tempo é o recurso mais valioso que nós temos. Não é o ouro, não são os diamantes. O recurso de maior valor que nós temos é, de facto, o tempo que Deus nos deu. E deu-nos a todos. Todos nós temos este valor. Há pessoas que não têm ouro. Há pessoas que não têm dinares, nem dólares. Mas todos têm tempo. E o tempo vale mais que isso tudo. E porquê é que o tempo vale mais do que o dinheiro? Porque o dinheiro, nós podemos perdê-lo, mas também podemos recuperá-lo. Mas se nós perdermos tempo, já não o podemos reaver. Vejam como é que o valor do tempo é de tal ordem que é muito superior do dinheiro. Porque o dinheiro perdido pode ser recuperado, o tempo perdido não pode ser recuperado. É um bem maior. E depois há outra coisa muito importante que mostra o valor do tempo em relação a qualquer unidade de valor outra que nós tenhamos nesta vida. É que o tempo pode comprar muita coisa que o dinheiro não pode comprar. Isto é muito importante. Nós precisamos ter, de facto, a noção do valor do tempo. O tempo pode comprar coisas que o dinheiro não pode. E eu, na altura, quando falei naquela tal mensagem que eu me referi, a moeda de maior valor, que é o tempo, eu citei o exemplo de alguns atletas, de músicos e de outros artistas que tornaram-se nas estrelas que são, não por terem pago dinheiro para conseguirem ser o que são, mas por terem investido tempo para serem aquilo que são. Eu até citei o exemplo, por exemplo, do Cristiano Ronaldo, que é um exemplo entre outros. Eu poderia citar o Paganini, que tocava violino, um grande músico, que também investiu tempo, que foi uma coisa impressionante, para ele ser a estrela que foi. E eu citei o exemplo do Cristiano Ronaldo, que quando os outros se iam embora depois do treino, ele ainda ficava lá a treinar. Ele investiu tempo nas capacidades dele. Isso foi rentável, como vocês sabem. Como o dinheiro não podia adquirir aquilo que ele conseguiu ter. Portanto, isso é óbvio e todos nós podemos perceber isso. Nós também devemos direcionar o tempo para aquilo que importa. E a grande questão é o que é que nós fazemos com o tempo. E o que nós fazemos com o tempo vai definir aquilo que eu vou ser e aquilo que eu vou ter.
Tenham bem a noção disso. Na eternidade, o que nós vamos ser e no tempo, agora, o que nós vamos ser e o que nós vamos ter depende do uso e da aplicação que nós fazemos ao tempo. Se nós quisermos ser alguma coisa ou ter alguma coisa, vamos ter que investir tempo na coisa certa e não na coisa errada. E nas melhores coisas. Por exemplo, o dinheiro não compra a fé. Mas o tempo compra a fé. Sabem o que é que adquire fé? É o tempo. E porquê é que eu digo que o tempo adquire a fé? Porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir. Ouvir a palavra de Deus. E eu não posso ouvir se eu não der tempo. E vocês dou graças a Deus porque esta noite vieram aqui com tempo para ouvir. Vocês não imaginam quanto contribuíram para o vosso benefício, para adquirir uma coisa que vocês precisam tanto e que tem tanto valor, que é a fé, que não se pode adquirir sem tempo, porque é preciso tempo para ouvir. Como é que nós gastamos o tempo? Se o tempo compra a fé. E como nós precisamos de fé. Vocês não imaginam a riqueza que é a fé. Que o tempo que tem tanto valor adquire. Uma coisa de valor que adquire outra coisa de valor. Aliás, nós sabemos que na unidade monetária, o euro, o dólar e todas as outras unidades monetárias, nós usamos-las, é um valor para também adquirir outros valores. Mas a moeda de maior valor é a fé. Perdão, é o tempo. Que adquire outros valores, como a fé, que é um bem inestimável. E a grande pergunta, e vou procurar ser muito resumido mesmo, para terminar, é: para que é que eu quero fé? Boa pergunta, não é? Bem, em primeiro lugar, eu preciso de fé para ser salvo. Não há ninguém que seja salvo sem fé. Pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Nós sabemos disso em Efésios 2:8. E nós também sabemos como é que o Senhor Jesus Cristo virou-se para aquela mulher um dia e disse-lhe: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Já viram o que é que salva? A fé. Depois, porque a vida cristã, diz Paulo aos Romanos, é uma vida que se vive de fé em fé. E o que é que o apóstolo quer dizer, viver uma vida de fé em fé? Estamos sempre a precisar de mais fé. A fé é uma coisa que cresce. O Senhor Jesus Cristo disse a alguns homens de pouca fé. Nós precisamos de ter muita fé. Nós precisamos de crescer na fé. E em Lucas, no capítulo 17 e versículo 5, nós sabemos como é que os apóstolos um dia disseram ao Senhor: Senhor, acrescenta-nos a fé. A fé é tão importante, sabem porquê? E aqui vou ser mesmo telegráfico. Primeiro, porque livra de temores. Tantos temores que nos assaltam. Medo disto, medo daquilo, medo do amanhã, medo do que é que vai acontecer, medo da doença, medo do negócio, medo da saúde, medo de quê? Medo de tanta coisa. E disse-lhes o Senhor aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ou porque é que tendes tanto medo? Ainda não tendes fé? A fé elimina os medos. Em Mateus 8:26 nós lemos, ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? A fé também nos livra de dúvidas. Quantas vezes somos assaltados pela dúvida? Dúvida sobre isto, dúvida sobre aquilo. Estamos numa encruzilhada, nem sabemos para que lado é que devemos de ir. Qual o caminho a tomar? O que é que nos elimina a dúvida? A fé. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Sabem porque é que ele duvidou? Tinha pouca fé. Vemos isso em Mateus 14:31. A fé é realizadora. Nós precisamos de fé que é um bem maior, porque ela é realizadora, ela conquista impossíveis. Impossíveis, verdadeiros impossíveis. Em Mateus 9:29 nós lemos: tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Estavam cegos.
O impossível aconteceu, segundo a fé deles. Em Mateus 17:20 nós lemos e Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar. Uma coisa impossível. Outra coisa impossível. A fé é um bem tão maior que uma das coisas que nós mais precisamos, e às vezes há alguns que bem tentam, mas não conseguem, que é serem consoladores. E Jó chamou aos seus amigos consoladores molestos. E nós temos muita moléstia na consolação. E a fé dá-nos aquilo que os outros não conseguem dar. Porque a Bíblia diz, em Romanos 1:12, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. A vossa fé e a minha fé vai produzir aqui uma consolação mútua. Por esta causa, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Ficamos consolados pela vossa fé. E quanto nós precisamos de consolação e de consoladores. A nossa fé conduz outros à salvação. O irmão Alberto pegou muito bem aqui no contexto da nossa passagem para nos mostrar isto, que este remir do tempo tem a ver com o esgotar do tempo e o saber aproveitar. Nós, como crentes, temos que aproveitar o tempo, porque as oportunidades estão a esgotar-se. E as pessoas estão em perigo muito grave, as pessoas estão perdidas. E para reforçar essa ideia que ele transmitiu e tão bem aqui no contexto da nossa passagem, para vos mostrar que a nossa fé conduz outros à salvação, tornando-nos ganhador de almas, e é o tempo que precisamos de remir, que vai buscar a fé que precisamos para levar as almas à conversão. Lemos assim: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Criei, por isso falei. Nós cremos, também por isso também falamos. Em primeira... mas houve uma outra passagem que eu não li, que é em Lucas 5, 20. E vendo ele a fé deles, disse: homem, os teus pecados te são perdoados. Vendo a fé deles. A fé é realizadora no campo da evangelização de uma forma impressionante. Quando Paulo fala do exemplo evangelístico dos Tessalonicenses no capítulo 1, ele a dada altura diz: a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Olha, eu tenho aqui mais coisas para dizer sobre a fé, mas eu acho que é da vontade de Deus parar já. Parou, nem mais 1 milímetro. Estudemos a Bíblia e vejamos o que ganhamos com a fé, que é comprada pelo tempo, que precisamos de dar valor. Que Deus nos ajude. Amém. Que o Senhor assim nos ajude, de facto, a sabermos medir o tempo. E é urgente, porque os dias não são bons, como diz a palavra de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos, acima de tudo, ao longo da semana, meditar naquilo que ouvimos esta noite, e não esquecendo de orar pelos vários motivos também. Eu queria pedir ao nosso irmão Carlos Simões, faz favor de terminarmos com a oração.